Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a generosidade do convite feito pelo professor Luiz Cláudio Chaves, presidente da OAB, que teve a ousadia e a coragem de transformar Belo Horizonte na capital do direito processual civil brasileiro hoje. Esses 2 dias do Congresso mostrou a pujança e a curiosidade e a necessidade que nós, advogados, temos de nos qualificarmos para lidarmos com esse novo instrumento, com essa nova ferramenta de trabalho que vai ser o Código de Processo Civil. Aos professores e amigos, Leonardo Beraldo e Dierle, pela competência com que organizaram esse evento e com a grandiosidade dos palestrantes e dos temas aqui tratados. Professor Dr. Dalto Rodrigues, que preside a mesa, presidente da subseção de Araguari, companheiro do Conselho da OAB, que eu cumprimento também todos os demais membros e companheiros da mesa, companheiros e amigos. A questão que eu vou tratar aqui, nesses torturantes 20 minutos, é a respeito da execução por quantia certa. Mas, para a gente falar de execução, ou falar do novo processo civil, é necessário que a gente tenha claro que o Código de Processo Civil, que está por vigorar, ele traz uma mudança de paradigma, ele traz uma mudança de referencial, uma mudança de comportamento de todos aqueles que vão lidar e atuar no processo. A primeira questão, e isso vai ter repercussão depois lá na execução, são os artigos 5º e 6º do Código, que falam o princípio da boa-fé e, em seguida, o princípio da cooperação. Ou seja, mais do que princípio, dever de boa-fé e dever de cooperar. E, com isso, o Código traz algo que acredito que a gente ressente atualmente no nosso processo, que é a construção de responsabilidade por todos os sujeitos que atuam no processo. Atualmente existe o mau hábito, diga-se de passagem, de transferir toda a responsabilidade da condução do processo e da atuação do processo para o juiz. E os advogados, ou as partes, mantêm essa beligerância processual de uma forma absolutamente inconsequente. O efeito disso é o fato de que, tumultuando a marcha do processo, obviamente, a gente compromete o princípio da celeridade, da duração razoável do processo. E o Código, nesse particular, ao se transformar em um instrumento democrático de atuação do direito, ele consagra 2 princípios que eu reputo fundamentais e que são os pilares da democracia. É exatamente a questão da autonomia, da liberdade e que geram, consequentemente, responsabilidade. E esses 2 princípios, da boa-fé e da cooperação, eles são expressão dessa democratização do processo e da responsabilização dos agentes que atuarão no processo. O que o Código traz em relação à execução por quantia certa é uma maior efetividade do processo. Um dos grandes gargalos que o direito processual enfrenta é exatamente a frustração da execução. E essa frustração, eu costumo dizer, que ela depende única e exclusivamente de o executado fingir-se de morto. Quanto mais omisso ele for no processo de execução na atualidade, mais difícil é de se conseguir chegar a um bom termo nesse processo e a satisfação do direito. O que o Código propõe? Propõe agora, inspirado nesse princípio da cooperação e no dever de boa-fé, ele estabelece determinadas obrigações ao executado, que é exatamente a obrigação correspondente ao dever de cooperar com a satisfação do direito. Reconhecendo que a realização do direito, a efetividade
da ordem jurídica significa garantia do Estado de Direito e, consequentemente, o fortalecimento da democracia. Tá? Algumas questões ainda eu acho que são bastante polêmicas e que vão demandar uma série de discussões e de amadurecimento em torno delas. A primeira está lá no artigo 772, em que diz que o juiz pode, em qualquer momento do processo, no inciso 3º, determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que têm em seu poder, assinando-lhes prazo razoável. A dúvida que me ocorre é se esses dados e informações incluem também os sigilos bancário e fiscal do devedor, porque creio que são essas os principais depositários dessas informações e desses dados, é a Receita Federal e as instituições financeiras, certo? Isso é um problema que envolve e que aumenta ainda quando o artigo 773 dispõe que o juiz poderá, de ofício ou requerimento, determinar medidas necessárias ao cumprimento da ordem de entrega de documentos e dados. A definição do destinatário dessa ordem, certo? E qual seria o procedimento que deveria preceder a isso? Porque, atualmente, até em caráter excepcionalíssimo, admite-se a quebra do sigilo bancário, do sigilo fiscal do indivíduo, principalmente nas execuções de alimentos. Mas, para que isso ocorra, é necessário o exaurimento das buscas em relação ao patrimônio, à situação patrimonial do devedor. Aqui, o processo de execução, ele inicia-se com a admissibilidade dessa busca desses dados como se fosse algo preliminar ou preparatório da própria execução em si. A questão da ampliação da responsabilidade do devedor e do dever dele de cooperar com o andamento do processo, ela materializa-se principalmente no artigo 774, no inciso 5º, que vai se considerar atentatória à dignidade da justiça, conduta comissiva ou omissiva do executado que, intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade, se for o caso, certidão negativa de ônus. No caso da configuração de atos atentatórios à dignidade da justiça, o juiz pode arbitrar uma multa que reverte-se em favor do exequente no valor de até 20% do valor da execução. O Código atual prevê, mediante o compromisso do executado, a inexigibilidade dessa multa pela assunção de um compromisso de cooperar daqui por diante com o processo de execução. No caso do Código novo, não há essa previsão. Uma vez caracterizado o ato atentatório à dignidade da justiça, vai haver a imputação da multa sem a possibilidade de perdão ou de anistia em relação a ela. Uma outra questão que eu acho interessante, e eu acho que é, de certa forma, um gravame de constitucionalidade bastante duvidosa, como eu acho que é a inclusão do nome de qualquer pessoa no cadastro de inadimplentes, que é o fato de que isso representa uma sanção civil sem o devido processo legal. E constar no cadastro de inadimplentes, qualquer que seja ele, significa, de certa forma, no mínimo, uma redução da personalidade civil, porque é uma limitação, um obstáculo à atividade econômica da pessoa, física ou jurídica, o que significa dizer que ele está sendo punido sem o devido processo legal, sem lhe garantir o direito de defesa. E o Código traz exatamente a possibilidade de, a requerimento da parte, o juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplente. Também é uma medida que é requerida ab início na execução. E eu estou sancionando, né, o devedor com a exposição pública da situação de devedor, sem que
lhe tenha sido oportunizado o direito de defesa no processo, sendo que nós estamos falando de execução de título extrajudicial. Não há sequer o processo de conhecimento precedente, certo? Então, eu acho que essa é uma medida que ela deve ser utilizada com muita ponderação pelos magistrados para não expor o devedor a um constrangimento maior, inclusive porque há o princípio da dignidade da pessoa humana também em relação à figura do executado, certo? E é interessante notar o sinal dos tempos. Antigamente, o que gerava o maior constrangimento ao cidadão era o fato de receber uma visita do carteiro do capeta, que é o oficial de justiça, né? Hoje, nós substituímos o constrangimento da autoridade do Estado, o juiz, por um cadastro de inadimplente que é administrado por pessoas de direito privado, todas elas de direito privado, com o único e exclusivo intuito de obter lucro, certo? E de diminuir o risco da atividade que, por excelência, tem risco, que é a atividade empresarial. Vamos adiante. O Código vem e explica, finalmente, né, o que significa, de fato, a fraude de execução. Muito mal compreendida e muito mal interpretada pela jurisprudência, que muitas vezes confunde a fraude de execução com fraude a credores. E o Código vem dizer que a alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. Não significa o desfazimento do negócio jurídico. Simplesmente significa dizer que aquele negócio jurídico realizado em fraude de execução, ele mantém-se sequelado ou vinculado à responsabilidade patrimonial do devedor. É o risco do adquirente. E aí um detalhe, também resolvendo um problema que hoje nós enfrentamos, é a presunção de boa-fé do terceiro adquirente. Sempre ele está de boa-fé, né? Sujeito àquela laranja Bahia, robusta, brilhosa e tal, está de boa-fé. E aí o Código vem e fala o seguinte: no caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição de certidões pertinentes obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem. Com relação aos bens que comportam registro, basta que o exequente providencie a averbação no registro competente. Agora, aqui, inverte-se o ônus da prova. Então, a presunção já não é mais de boa-fé. O ônus da prova da boa-fé é agora do terceiro adquirente. Isso vai facilitar muito a vida dos credores, que muitas vezes são fraudados, ludibriados com essas técnicas, né, de desfazimento dos bens, de transferência e ocultação de bens de um modo geral. O artigo 794 e o artigo 795, eles têm uma limitação territorial que, a meu ver, ela padece de inconstitucionalidade. O artigo 794 fala em relação à responsabilização do fiador, certo? E aí ele tem o direito de excutir os bens do devedor para depois a execução recair sobre o seu patrimônio. A mesma coisa em relação à sociedade, no caso da desconsideração da personalidade jurídica. Só que o Código traz uma limitação territorial. O fiador, quando executado, tem o direito de exigir que, primeiro, sejam executados os bens do devedor situados na mesma comarca, livres e desembargados. A mesma coisa vai se dizer em relação à execução contra a sociedade. Incumbe ao sócio que alegar o benefício do parágrafo 1º, que execute primeiro a sociedade, nomear quantos bens da sociedade situados na mesma comarca. Vejam bem, o Código traz explicitamente a ideia da cooperação nacional entre os órgãos jurisdicionais brasileiros. Prevê ainda o procedimento como se realiza essa cooperação, que é através das cartas, precatória, rogatória, carta de ordem, certo? E aí, admite, em relação aos embargos à execução, que a competência seja ou do juiz deprecante ou do juiz deprecado, variando de acordo com os atos a serem atacados pela ação de embargos do devedor.
E aí você tem uma situação que é extremamente controvertida e complicada. Se se trata de um devedor cujo título não guarda nenhuma corresponsabilidade, esse executado ele vai responder pelo seu patrimônio na sua totalidade, onde quer que esses bens se encontrem. Se o título tiver garantido, né, ou se a responsabilidade cair sobre um corresponsável, seja ele solidário ou subsidiário, restringe-se o alcance da executoriedade àquela comarca. Não vejo sentido algum nisso. Tá? Transferir ao corresponsável, existindo patrimônio disponível do devedor principal, o ônus de suportar a execução com a expropriação de parte do seu patrimônio para complementar o saldo devedor, para depois vir exigir do responsável principal, do devedor principal, por meio de uma outra execução, a recomposição do seu patrimônio. Primeiro que isso atenta contra todos os princípios que foram postos dentro do Código, da celeridade, da desformalização do procedimento, da simplificação e da racionalidade. Segundo, é uma questão de direito. Enquanto eu encontrar e o devedor principal suportar os ônus patrimoniais da execução, é ele que deve responder pela dívida e não os terceiros. Fiador já é aquela história, né? É preferível ficar vermelho para dizer não do que amarelar depois. E agora você cria ainda mais um fator de dificuldade da vida do fiador. Quem vai ser fiador nesse país? Ninguém, só otário, né? Então, são essas questões que eu acho que vão merecer uma reflexão. Outra coisa, a exceção de pré-executividade. Isso foi uma criação de advogado, suprindo, de certa forma, uma omissão do juiz que não faz um exame acurado da admissibilidade da execução. E aí, diante de uma execução nula, é possível opor exceção de pré-executividade. O que veio acontecendo? Uma banalização das exceções de pré-executividade, que agora passaram quase que a fazer o papel dos embargos do devedor. E aí nós vamos ter duas questões. Primeiro, que a exceção de pré-executividade ela continua a ser possível e a existir, mas única e exclusivamente na hipótese do artigo 803, quando ele diz que é nula a execução. Nesse caso, o que é objeto de defesa do devedor é a exceção de pré-executividade. Eu não tenho que me sujeitar, né, à expropriação patrimonial diante de uma execução nula. E aí ele define o que é uma execução nula, né? Quando faltar a obrigação reconhecida no título, certeza, liquidez e exigibilidade, se não houver a citação do devedor, ou se a execução precipitar-se e for ajuizada antes da contraprestação que incumbia ao exequente. Essa é a hipótese da pré-executividade. E por que é necessário que a gente faça essa distinção entre o que é matéria de pré-executividade e o que é matéria de embargos? Pela preclusão. Se eu trouxer matérias para exceção de pré-executividade que sejam impertinentes a ela, vai estar precluso o meu direito de opor minha execução por meio da ação de embargos. Certo? Então, esse é um fator que é fundamental que a gente saiba lidar e discernir entre qual que é o meio de defesa eficaz. Tá? Porque a exceção de pré-executividade, ao reduzir-se, né, ao circunscrever-se à nulidade da execução, ela obsta que o juiz avance nas matérias que poderiam vir a ser objeto de ação de embargos do devedor, porque elas só são cabíveis exclusivamente nos embargos e não na exceção de pré-executividade. Valendo-me da exceção ao invés da ação de embargos, eu corro o risco de ter precluso e aquela matéria não ser conhecida nem na exceção, nem, obviamente, nos embargos.
Agora, nada impede, por sua vez, que as matérias que poderiam vir a ser tratadas em exceção de pré-executividade sejam deduzidas na ação de embargos, porque a ação de embargos contempla toda a matéria de defesa, certo? Considerando que, hoje, não se exige a garantia do juízo para a propositura dos embargos, creio que seja o caminho mais seguro que a gente deve valer, certo? Porque, ainda que haja uma certa condescendência do judiciário em relação à exceção de pré-executividade, que, na maioria das vezes, atribui-lhe efeito suspensivo, né, de regra e de direito, ela não tem efeito suspensivo, certo? E aí corre-se o risco de execução seguir e ficar indefeso o executado. Por isso, a necessidade de uma utilização adequada da técnica processual. E, para finalizar, só atentar para uma questão, quanto à penhorabilidade do salário. Essa é uma discussão que vem se arrastando e gerando polêmica aí há um longo tempo, desde as primeiras reformas que se discutiu a respeito da penhorabilidade ou não dos salários. E, finalmente, chegou-se a um denominador comum. É possível a penhora de salários, vencimentos, subsídio, o que quer que seja, desde que seja superior a 50 salários mínimos, né? Ou seja, não é possível a penhora de salário, a não ser que o sujeito seja um empresário, que eu não sei, na República, né, no Serviço Público da República, quem ganha acima de 50 salários mínimos. Agora, tem uma contradição que é difícil de compreender, que a quantia em caderneta de poupança acima de 40 salários mínimos ela pode ser penhorada, e a penhora do salário é só acima de 50 salários mínimos. É uma contradição, obviamente, que essa regra da penhorabilidade do salário é para inglês ver, certo? 50 salários mínimos hoje daria em torno de R$40 mil, próximo disso, certo? Nenhum salário republicano chega a isso. E, por fim, uma advertência que me foi feita pelo Fred Didier. Lidar com esse código vai demandar muito estudo e uma abertura de mentes, porque esse é um código de uma técnica muito apurada, muito requintada, e é um código que propõe verdadeiramente uma mudança de paradigmas na atuação do processo e na atuação do jurisdicionado frente ao processo. Então, eu sugiro que congressos como esse sejam apenas o pontapé inicial para que nós possamos nos qualificar para fazer o processo cumprir com o propósito dele. Obviamente que a lei, por si só, ela é insuficiente para mudar a realidade. Quem muda a realidade somos nós, os homens, que vamos operá-la, né? Mas nós estamos diante de uma situação que a mudança da realidade ela é absolutamente imprescindível. A sociedade não suporta mais a situação que nós estamos vivendo, né? Uma verdadeira paralisia do Poder Judiciário em vista dentre outros fatores, né, da terceirização do cotidiano e da vida. Tudo hoje nós resolvemos e transferimos a responsabilidade da solução para o judiciário, né? Se o casal é separado, qual que é a escola que o filho vai estudar, vira uma ação judicial. Então, nós temos, né, que, enquanto cidadãos, assumirmos essa cidadania e privilegiar as soluções consensuais, as soluções autônomas dos conflitos, tá? Para desafogar o judiciário, para permitir que ele possa cumprir com a função dele, certo? Eu acho que essa é a grande proposta que o Código nos faz, né? Vamos viabilizar a justiça nesse país. Muito obrigado.